Bom dia, hoje dia 18 de setembro de 2025, sexta-feira. Continuando com a história de Davi, vamos ler hoje no 1 Samuel capítulo 23, versículos 1 a 13, depois, versículo 15 até o 18, Davi salva a cidade de Keila. Davi soube que os filisteus estavam atacando a cidade de Keila e roubando o trigo que havia sido colhido há pouco. Então perguntou a Deus o Senhor: devo ir e atacar os filisteus? Sim, respondeu o Senhor. Ataque-os e salve a cidade de Keila. Mas os homens de Davi disseram: nós já estamos com medo de ficar aqui em Judá, quanto mais de ir a Keila para atacar o exército dos filisteus. Então Davi consultou novamente a Deus, o Senhor, e ele respondeu: vá a Keila e ataque, porque eu lhe darei a vitória sobre os filisteus. Então Davi e os seus homens foram a Keila e atacaram os filisteus. Mataram muitos deles e tomaram os seus rebanhos. E assim Davi salvou os moradores de Keila. Na ocasião em que Abiatar, filho de Aimeleque, escapou e foi se juntar a Davi em Keila, ele levou também o manto sacerdotal. Quando Saul foi avisado de que Davi tinha ido para Keila, disse: Deus entregou Davi nas minhas mãos. Ele foi para uma cidade cercada de muralhas, com portões reforçados, e assim caiu numa armadilha. Então Saul chamou todos os soldados para a batalha, a fim de marchar contra Keila e cercar Davi e os seus homens. Quando Davi soube que Saul estava planejando atacá-lo, disse ao sacerdote Abiatar: traga aqui o manto sacerdotal, para que possamos consultar a Deus. Então Davi disse: ó Senhor Deus de Israel, eu, o teu servo Davi, soube que Saul está planejando vir a Keila para destruí-la por minha causa. Será que os moradores de Keila vão me entregar nas mãos de Saul? Será que Saul virá mesmo, como ouvi dizer? Ó Senhor Deus de Israel, peço-te que me respondas. Saul virá, respondeu o Senhor. E será que os moradores de Keila vão entregar a mim e também os meus homens a Saul? Perguntou Davi. Sim, vão, respondeu o Senhor. Então Davi e os seus homens, mais ou menos 600, saíram imediatamente de Keila e seguiram sem um rumo certo. Quando Saul ficou sabendo que Davi tinha fugido de Keila, abandonou o seu plano. E Davi, com seus homens, estava com medo, porque Saul tinha saído para matá-lo. Davi passou a viver em Oreza, no deserto que fica perto de Zif. Jonatas foi encontrar-se com ele ali e lhe deu coragem para confiar na proteção de Deus. Jonatas disse: não tenha medo, Saul, o meu pai, não conseguirá causar-lhe nenhum mal. Você será o rei de Israel e eu ocuparei o segundo lugar no seu governo. E o meu pai sabe muito bem disso. E ali, na presença de Deus, o Senhor, os dois renovaram a sua promessa de amizade. Até aqui a leitura de hoje. Davi, movido pelo seu amor pelo povo de Israel, quando vê que os filisteus estão atacando uma cidade de Judá, ele resolve interferir e ajudar. Mas não sem antes consultar a Deus, até porque os homens que estavam com ele não estavam dispostos a ir lá, lutar com os filisteus. Mas Davi vai e pede a orientação do Senhor seu Deus. E ele pede a Deus: eu devo ir a Keila salvar aquele povo? E Deus diz: sim, você deve. E você vai e ataque os filisteus e eu vou lhe dar a vitória. E assim os homens que estavam com Davi foram com ele até Keila e derrotaram os filisteus, matando muitos deles. E ficaram também com seus rebanhos e com aquilo que conquistaram. O manto sacerdotal, quando o filho de Aimeleque, Abiatar, fugiu de Saul na matança dos sacerdotes, estava ali, junto com Abiatar e junto com Davi. Davi, sabendo que Saul poderia aparecer, e Saul também descobre que ele está ali em Keila, uma cidade fortificada, mas que poderia ser também a prisão, e Saul sabia que o povo assustado entregaria tanto Davi como os seus soldados. E ele começa a organizar seu exército para atacar Keila. Davi, sabendo que isso ia acontecer, pede para Abiatar trazer o manto sacerdotal e vai perguntar a Deus.
Estão dizendo que Saul vem para cá para atacar a cidade, destruí-la e até conseguir me pegar. Isso é verdade? E o Senhor Deus diz sim, Saul está vindo. E aí Davi faz aquela pergunta: será que os moradores de Keila vão nos entregar para Saul? E Deus diz, sim, eles vão. O povo que Davi havia salvado junto com seus homens nem havia esfriado direito o corpo dos filisteus que eles haviam matado durante a batalha, e aquele povo já ia entregá-los para Saul. O povo que ele havia defendido com os seus homens iriam lhes trair para entregá-los a Saul por medo. A fé do povo de Israel daquela época não é diferente da fé que nós vemos nos dias de hoje. A palavra fé que nós vivemos nos dias de hoje é usada de várias maneiras. Mas a pergunta que eu faço para você: fé em Deus, o Senhor verdadeiro? É dessa fé que estamos falando? Ou é da fé que leva as pessoas a acreditarem em todo tipo de bobagem que é dito? Porque falam que isso vai acontecer em nome de Deus? A prosperidade, a felicidade, traga, dê R$1, ganhe 10, porque Deus vai, se você der 1, vai te dar 10. Se você ajudar aqui, você será ajudado 1000 vezes mais por Deus. Barganha. E com Deus não se barganha, porque Ele não precisa barganhar conosco. Deus conhece o coração e sabe quando agimos por fé verdadeira. Somos pecadores, sim, todos os dias cometemos muitos pecados. Consciente ou inconscientemente, eles acontecem. Mas a nossa fé verdadeira, a minha e a sua, no Deus verdadeiro, único e suficiente, que deu o seu Filho Jesus Cristo para nos trazer a esperança e o evangelho do amor, e a ação do Espírito Santo na nossa vida, é que garantem que nós não seremos traídos por Deus. Deus jamais trai aquilo que Ele determina. Deus é confiança. Só nele a verdadeira confiança. Confiando em Deus, como Davi fazia, perguntando a Deus quais os passos a seguir depois, levam Davi sempre de novo a estar um passo à frente daquele rei que queria matá-lo. Mesmo o povo que ele salvava lhe traindo, Deus tirava ele das mãos de Saul. Deus o protegia verdadeiramente junto com ele e os seus homens. Saul, quando sabe que ele fugiu, que ele saiu de Keila, desiste do plano. E vejam que no versículo 7, olha o que Saul diz: Deus entregou Davi nas minhas mãos. Jamais Deus faria isso com Davi. Olhe Saul usando o nome do Senhor Deus para incentivar os seus soldados israelitas a destruírem Davi. Deus já tinha deixado de lado Saul e decidido que ele não seria mais o rei. Mas ele usava o nome de Deus quando lhe era conveniente. Porque lá no fundo o povo de Israel sabia que quem decidia era Deus, o Senhor. Davi se esconde novamente e diz no versículo 15 que Davi tinha medo de Saul, porque sabia que ele queria matá-lo. E então Davi passa a morar na região de Judá, em Oreza, no deserto, perto de Zif. E curiosamente, a amizade verdadeira e o amor verdadeiro trazem Jonatas, que vai ao encontro de Davi naquela região. E olha o que Jonatas, um verdadeiro amigo, diz a Davi que está fugindo do seu pai. Que Deus lhe dê coragem para confiar na proteção de Deus. Jonatas foi lá para dizer a Davi: você está protegido pelo Senhor nosso Deus. Meu pai não conseguirá fazer nada contra você.
Jonatas diz nesta ocasião para Davi: você será o rei de Israel. E eu serei o segundo homem no seu governo. E renovam ali o verdadeiro voto da amizade. Como é importante ter alguém como Jonatas na vida. Não teremos 5, 10, 20, 100 pessoas com amizade assim conosco. Mas fique contente, pois temos um amigo que jamais nos trairá e chama-se Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. A amizade de Cristo e de Deus o nosso Senhor para conosco é verdadeira e jamais falhará. Pense nisso e oremos o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Amém. Que a paz de Deus esteja no coração de todos nós no correr deste dia. Nos encontramos novamente amanhã. Bom dia.